Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Louvado seja o Senhor por essa noite. Pois por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de nos encontrarmos, de podermos adentrar na sua casa levando a palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor. E nesse momento eu quero convidar você a dar aquela respirada básica e invocarmos juntos o nome do Senhor. Vamos juntos? Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos juntos mais uma vez? Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Eu também quero convidar você nesse momento. Faça algo por você, faça algo por mim. Ore por essa palavra. Eu vou lhe conceder alguns minutos, segundos, e pedir que você aí na sua casa, junto com a sua família, ou ainda que esteja sozinho, ou que esteja no seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja nesse momento, eu vou pedir para que você peça a Deus por esse momento, por essa palavra, por essa comunhão que o Senhor vai nos dar essa noite. Amém? Senhor Jesus. Peça para o Senhor abrir os olhos do seu coração, para que Ele possa falar, para que essa palavra se torne em mim e em você a ação de Deus em nós. Que Deus possa agir na minha vida e na sua vida por meio de sua palavra. Senhor Jesus, nesse momento eu também quero orar. Eu quero agradecer o Senhor. Senhor, neste momento, Senhor, louvamos o Teu nome. Bendizemos o Teu nome. Senhor, porque Tu és Deus digno. Tu és Deus bendito. Tu és Deus cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia. Senhor Jesus, nessa noite nós Te louvamos, Senhor. E pedimos em Teu nome, Senhor, adentra, Senhor. Adentra cada casa, cada família, adentra em cada coração essa noite. Senhor Jesus, leva-nos, Senhor, à Tua presença. Leve cada família a uma comunhão contigo. Abre os olhos do nosso coração. Senhor, unge os nossos ouvidos essa noite, para que a Tua palavra possa ser cravada em nossos corações. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, possa ser escrita em meu coração, em nossos corações. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Para você que está conosco, talvez a primeira vez, nós queremos compartilhar com você o que é o nosso encargo nessa noite. O que o Senhor nos dá. A cada 6 meses, nós temos uma grande conferência internacional em Sumaré, São Paulo. E são ministradas palavras, 16 mensagens, e essas mensagens chegam até a nós por meio do nosso alimento diário. E nós estamos no 2º volume e na semana 2. Essa é a mensagem 2 desse 2º volume. No semestre anterior, o tema geral da conferência foi o Ministério da Nova Aliança. E na última conferência que o Senhor nos deu, o Senhor falou sobre os ministros da Nova Aliança. Louvado seja o Senhor. E o Senhor tem nos levantado, tem levantado a minha pessoa, está levantando a sua pessoa para ser um desses ministros da Nova Aliança. E se você já se considera um ministro da Nova Aliança, que nessa noite o Senhor possa alargar o nosso coração, possa nos posicionar mais e mais diante da vontade do Senhor. Eu convido a você a estarmos juntos, em um só Espírito,
Interceda por mim, interceda pelo profeta a cada momento. Peça para o Senhor que saia dos meus lábios a palavra do Senhor. Não seja a minha palavra, não seja a minha vontade, mas que seja o próprio Espírito em meu espírito e em seu espírito falando a você. Obrigado por estar conosco, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E na semana passada, o Senhor nos deu muitos pontos importantes. Dentre esses pontos importantes, no que está relacionado ao ministro da nova aliança, eu quero iniciar essa mensagem compartilhando, tocando em 3 pontos, né? Na importância do que o Senhor tem nos falado, na importância da pessoa do ministro da nova aliança. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E a palavra da semana passada, nós vimos que o ministro da nova aliança, ele é formado por experiências de comunhão com o Senhor. O Senhor tem nos dado muitas experiências, e nem todas são positivas. Algumas delas são negativas. Mas ainda assim é o Senhor trabalhando em mim e em você. Ainda assim é o Senhor querendo trabalhar e transformar o meu ser e o seu ser. Senhor Jesus. Um segundo ponto é que o ministro da nova aliança, ele precisa conhecer a vontade de Deus. Como eu posso servir a Deus sem conhecer a sua vontade? Tão quanto importante nós conhecermos a Deus, você conhecer a Deus, é você também conhecer a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para toda a sua casa. Então Deus tem um propósito. E nós, como esses ministros, nós precisamos conhecer qual é a vontade do nosso Deus. Qual é o plano do nosso Deus. Qual é o objetivo do nosso Deus ao nos chamar. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. E é importante também para mim e para você, que é um terceiro ponto, né? Nós precisamos conhecer as artimanhas que Satanás tenta barrar a vontade de Deus para o seu povo. Isso foi mostrado para nós em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Satanás tem levantado muitas situações, muitas artimanhas. E isso é para quê? É para tentar barrar a sua experiência com Deus, a minha experiência com Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O tema desta semana é a carta e o ministro da nova aliança. Louvado seja o Senhor. E os versículos que nós vamos tomar como base para nós essa noite é 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 2 ao 3 e o versículo 6. Muitas vezes nós começamos a palavra usando esses versículos, mas como já demos início, nós, no decorrer da mensagem, nós vamos desfrutar de cada um desses versículos. Louvado seja o Senhor. Então, qual é o tema da nossa mensagem esse final de semana? A carta e o ministro da nova aliança. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Quanto à pessoa do ministro, é de suma importância, né, cada um de nós desenvolvermos uma experiência de comunhão com o Senhor. Cabe a mim, cabe a você, como um ministro do Senhor, buscar ter experiência em conhecer o Senhor, em desfrutar do Senhor. Louvado seja o Senhor.
E essas experiências é quando nós abrimos orações com o Senhor, quando nós buscamos uma comunhão com o Senhor. Não é só ir diante do Senhor e mostrar uma lista com um monte de necessidades, mas é se apresentar ao Senhor, é buscar conhecer o Senhor. Louvado seja o Senhor. Então eu quero também tocar em 3 pontos, né? Senhor Jesus. Então, como ministro de Deus, nós precisamos ter um viver. Irmãos, não é conhecer, mas é ter um viver de buscar uma comunhão com o Senhor, ter uma intimidade com o Senhor. Louvado seja o Senhor. E é de suma importância para mim e para você, como esse ministro que o Senhor tem levantado nos tempos atuais. Louvado seja o Senhor por tal escolha do Senhor. Eu e você, cabe a nós orarmos pela vontade do Senhor. Você sabe qual é a vontade do Senhor? Deus tem uma vontade. Quando Deus me escolheu, quando Deus lhe escolheu, escolheu sua casa, sua família, Ele também tem um plano, um propósito para você. No propósito de Deus nós somos chamados, nós somos incluídos. Agora, por que eu tenho orado? Qual é o encargo da minha oração? Qual é o encargo da sua oração? Em que você tem orado mais? Pelas suas necessidades ou pelo cumprimento da vontade do Senhor? Ó Senhor Jesus, o Senhor e você sabe por que você tem orado. Mas eu quero encorajar você, que em cada uma das suas orações, você vá diante do Senhor e diga: Senhor, qual é a tua vontade? Me mostre a sua vontade. Senhor, me ensine a cumprir a sua vontade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E um terceiro ponto que cabe a nós, como ministros da nova aliança, é buscarmos aprofundar o nosso conhecimento sobre a pessoa de Deus. Ter uma intimidade, ter um relacionamento, conhecer, tendo um viver de experiência com o Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, amados, se como ministros nós agirmos dessa maneira, Deus estará nos habilitando. Porque em nós mesmos nós não podemos nos habilitar. Nós vamos ver, nós vamos ler na palavra do Senhor que é Ele que nos habilita. Isso não é algo que vem de nós. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Essa palavra dessa semana, o Senhor tem nos falado e nos mostrado que tudo que está relacionado, tudo que eu e você, o que nós precisamos para sermos vencedores, o Senhor já preparou. Está tudo pronto. O que eu preciso, o que você precisa para ser um vencedor, o Senhor já preparou todas as coisas. Está tudo pronto. Cabe a mim e a você buscar conhecer, buscar tomar posse, para que possamos completar a carreira e verdadeiramente ser esses vencedores. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Deus está fazendo de tudo para que eu e você completemos o objetivo. Senhor Jesus, cheguemos ao objetivo final da vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, agora é importante nós nos lembrarmos que não é fácil, até porque tem um inimigo de Deus, que também é o nosso inimigo, e ele vai tentar de várias maneiras
fazer com que nós não venhamos tomar posse do que Deus tem preparado para mim e para você. Não vai ser fácil, mas é uma luta. E a palavra diz que a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, mas ela é contra principados e potestades. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu quero, já entrando no contexto também, eu quero compartilhar com você, eu fiz uma observação de 3 pontos que são as artimanhas do maligno para barrar ou para tentar barrar que a vontade de Deus seja cumprida em nós e por meio de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O primeiro ponto, se você tiver um papel, tiver uma caneta, anote, é importante. Nós precisamos anotar as coisas positivas, no que está relacionado à vontade de Deus, mas também nós precisamos observar em alguma coisa para não cairmos nas tentações, nas ciladas do maligno. Senhor Jesus. E o primeiro ponto que o inimigo quer usar é impedir que conheçamos a palavra. Esse é o primeiro ponto. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Por que o inimigo não quer que eu e você conheçamos a palavra do Senhor? Porque Deus tem preparado para mim e para você não só conhecimento, mas Deus quer que por meio da sua palavra, introduzidas em nossa vida, em nosso viver, ela possa nos transformar, ela possa nos levar a tal ponto de cumprirmos a vontade de Deus. Senhor Jesus, e essa palavra que o Senhor tem nos falado, ela mostra o propósito de Deus para mim e para você. Então, se eu não me apossar da palavra, como que eu posso conhecer a vontade do Senhor? Como que eu posso conhecer o propósito do Senhor? Senhor Jesus, um segundo ponto que o inimigo tem levantado, ou tem tentado levantar, ele quer anular o nosso espírito. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus só pode agir em nós por meio do Espírito. A obra de Deus na sua vida, na minha vida, ela é feita por meio do Espírito, da ação do Espírito em mim e em você. Deus quer agir, mas Ele só pode agir por meio do Espírito. Então, o inimigo vai levantar situações para enfraquecer o seu espírito, para desmotivar, para abafar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E um terceiro ponto que é muito importante. O inimigo, ele tenta barrar o nosso viver de oração e de comunhão com o Senhor. Como tem sido a sua experiência de oração? Será que você tem gastado tempo na presença do Senhor? Ou será que os afazeres do dia a dia têm tomado todo o seu tempo? Tem consumido o tempo que o Senhor tem dado para você? Qual é a sua intimidade com o Senhor? Qual é a sua experiência com o Senhor? Será que você está conseguindo? Ou de repente está com o coração gorduroso? Senhor Jesus. Se tiver nesse momento, eu quero convidar você a invocar o nome do Senhor e dizermos juntos: Senhor Jesus. Senhor, limpe o meu coração. Senhor Jesus. E aumenta, Senhor, a minha comunhão contigo. Peço, Senhor. Peço, Senhor, para alargar a sua experiência com Ele. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, se o nosso viver de oração e comunhão com o Senhor
for abalado, sem intimidade, como que eu posso conhecer a Deus? Sem ter uma oração, sem ter uma intimidade com o Senhor, como que você pode conhecer a Deus? Como que você pode conhecer a vontade do Senhor? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E abra sua Bíblia. Eu quero convidar você a abrir em 2 Coríntios, é um dos versículos do tema da palavra, no capítulo 3, versículo 6. A minha já está aqui um pouquinho adiantada, tá? São muitas coisas. Senhor Jesus, capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Vamos lá? Diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. No início do versículo ele fala assim: o qual nos habilitou. Quantas pessoas você conhece que são mais eloquentes do que o irmão Cleanto? Certamente muitos. Muitos pregadores usam de muita eloquência. Mas no ministério do Senhor, no ministério da nova aliança, Deus não está atrás da capacidade humana. Deus não está atrás da habilidade humana. Talvez até você mesmo pode olhar para você e ver muitas necessidades. Mas eu quero dizer para você que não é de uma maneira humana, mas é por meio do Espírito. É por meio da minha experiência com o Senhor, é por meio da sua experiência com o Senhor, é por meio de um viver de intimidade, de um relacionamento, da sua experiência com o Senhor, que eu e você nós somos habilitados. Não é buscando conhecimentos doutrinários, não é buscando só ler livros, não é que não sejam importantes, são importantes. É importante nós conhecermos a palavra e aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas não são métodos humanos, não são meios humanos, é pelo a minha experiência, a sua experiência com o Senhor. E no início do versículo diz assim: o qual nos habilitou. Aleluia! Você é um habilitado pelo Senhor. Se você não se sente um habilitado pelo Senhor para ser tal ministro, diga comigo nesse momento: Senhor Jesus, vem me habilitar, Senhor, para que eu seja tal ministro. Amados, nesse momento eu falo como ministros e as irmãs. Talvez você diga assim: então essa palavra é só para os irmãos. Não, é para os irmãos e para as irmãs. Aleluia! Você é uma ministra. E o Senhor tem chamado a você para fazer parte do seu ministério. O Senhor tem incluído a sua pessoa. Você faz parte. Talvez no contexto que nós vamos desfrutar essa noite, ou em outras palavras, você não se sinta habilitado. Mas a nossa intimidade com o Senhor, certamente, se buscarmos ter, nós seremos mais e mais habilitados pelo Senhor. Aleluia! Então no versículo 6 ele fala assim: o qual nos habilitou. Ou seja, não são homens. Eu não posso habilitar você. Nenhum irmão pode me habilitar. Mas Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Isso não é algo do homem. É algo que Deus faz.
É Ele quem habilita cada um dos seus ministros. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mas, irmão, e como eu posso fazer para ser habilitado? Lembra daqueles pontos? Um dos deles, para que eu e você sejamos mais e mais habilitados pelo Senhor, está relacionados a conhecer a palavra do Senhor, é um primeiro ponto. Não como conhecimento, mas como viver, como prática, como realidade. Muitas pessoas conhecem a Bíblia de capa a capa. Deus não está em busca desses conhecedores, como conhecimento doutrinário. Deus está em busca, como diz em João 4:24, dos seus verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, e em realidade. Deus está em busca daqueles que têm uma intimidade na palavra e buscam o Senhor. Conhecer o Senhor por meio da sua palavra e conhecer a vontade do Senhor. Deus está em busca daqueles que têm um espírito exercitado, daqueles que têm um espírito renovado, não se deixam abalar pelas circunstâncias, pelas situações, mas buscam o Senhor e dia a dia perseveram com o espírito avivado. Senhor Jesus, Deus também o que vai me tornar é ter uma vida de oração e comunhão com o Senhor. Ter um viver. É esse viver que nos habilita. Louvado seja o Senhor. À medida que nós tomamos posse e passamos a ter um viver, nós somos habilitados pelo Senhor. Senhor Jesus, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, para tomarmos posse de uma porção que cabe também a um ministro. Senhor Jesus, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Senhor Jesus, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Na mensagem durante a semana passada, o Senhor nos mostrou, compartilhou conosco a experiência de um general romano, quando vencia, quando vinha da guerra e trazia ali os seus cativos. E ele apresentava aqueles cativos como um troféu, como sua recompensa. Que seja eu, que seja você esse cativo do Senhor. Que o meu viver, que o seu viver seja um viver de cativo do Senhor. O ministro da nova aliança, ele precisa ser alguém, uma ministra da nova aliança, ela precisa ser alguém que ela é cativo do Senhor, que ela foi vencida, que ele foi vencido pelo Senhor. No seu viver diário, quem que é o vencedor? O Senhor tem lhe vencido ou você é quem vence o Senhor? O Senhor é que é cativo seu ou você que é cativo do Senhor? Amados, esses ministros são alguém que se rende ao Senhor. São alguém que se rende à vontade do Senhor. São alguém que deixa Deus trabalhar no seu interior. Não é fácil, mas é possível. Se o Senhor colocou em sua palavra, é porque isso pode ser e deve fazer parte do seu viver e do meu viver. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E no versículo
Amém. Deixa eu voltar bem aqui. Versículo 15. Senhor Jesus, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Eu quero adiantar um pouquinho e convidar você para lermos o versículo 17. Senhor Jesus, capítulo 2, versículo 17, fala assim: porque nós não estamos, 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, amém? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Na parte A desse versículo diz assim: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. O objetivo de adentrarmos em sua casa nessa noite, por meio dessa live, não é obter recursos financeiros, não é ter lucros pessoais. A palavra que o Senhor tem nos dado, não tem nos dado essa palavra mercadejar, é o mesmo que fazer comércio. A nossa intenção não é comercializar a palavra do Senhor. Só tem um que pode ter lucro com a palavra e deve, é o Senhor. Por meio do nosso falar, pessoas precisam ser alcançadas. Por meio do falar de um ministro da nova aliança, de uma ministra da nova aliança, Deus precisa ter lucro. Deus precisa ter um resultado. Quando você abrir sua boca e levar o Senhor para uma pessoa, Deus precisa ter ganho aquela pessoa. Então Deus precisa ser o único que possa ter lucro. Louvado seja o Senhor. O nosso coração, como a palavra diz aqui no início, ele diz assim: Senhor Jesus, 17, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Por outro lado, é uma responsabilidade muito grande de estar aqui essa noite, trazendo essa palavra para você. Até porque nós não podemos falar, como ministro da nova aliança, eu não posso falar o que eu quero. E tudo que eu falar, como diz a parte B desse versículo, ele fala assim que, na parte B do versículo 17, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Louvado seja o Senhor. Então trazer essa palavra para você é uma grande responsabilidade para nós que temos assumido, tomado esse encargo, porque não falamos o que queremos. Nós temos um comissionamento do Senhor. O Senhor tem nos dado uma direção. E nós precisamos ser fiéis à direção do Senhor. Quando no início da mensagem eu apresentei o alimento diário, mostrando o que são as palavras ministradas na conferência, é porque a igreja em Paragominas, ela não anda sozinha. A igreja em Paragominas, ela faz parte do corpo de Cristo. E esse corpo não está só em Paragominas, ele está em toda a terra. Em vários estados do Brasil, em todo o Brasil, em vários países, nós estamos andando com os mesmos passos. Nós estamos desfrutando da mesma porção. Então o Senhor está nos conduzindo por meio do seu Espírito de uma forma que não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus que é feita. Não falamos aqui
vamos chegar, vamos dar uma palavra sobre perdão, sobre casamento, sobre oferta, sobre dízimo. Como ministro, nós não temos esse direito. O nosso direito é servir o Senhor segundo a palavra que o Senhor tem nos dado, segundo a palavra que o Senhor tem nos revelado. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, toquei um pouquinho sobre a pessoa do ministro, e agora na sequência do versículo, Senhor Jesus, andando um passo à frente, nós vamos perceber, o Senhor vai nos falar que Deus, Ele deseja também escrever em nosso coração. E é por meio da sua palavra. Senhor Jesus, deixa eu dar uma olhada bem aqui no tempo, rapidinho. Meu Deus. É inimigo. Esse aqui não deixa, é muito rápido. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 31, versículo 18. Vamos lá? Isso é para mostrar que Deus quer falar para mim, quer falar para você. Deus sempre quis escrever a sua palavra e fazer com que essa palavra permaneça em nós e em nosso meio. Êxodo, capítulo 31, versículo 18, tá bom? Espera aí que eu também tenho que chegar. Amém? E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ali quando Moisés subiu ao Monte Sinai, ele levou tábuas de pedras. E durante os 40 dias na comunhão que ele teve com o Senhor, o próprio Senhor escreveu com o seu dedo naquelas pedras. Ó Senhor Jesus. Mas nós vamos ver, durante ainda o compartilhar dessa palavra, que no Antigo Testamento, da forma como que Deus escreveu, a palavra ainda estava fora do homem. Mas a intenção de Deus, nós vamos ver, que é escrever dentro do homem, no coração do homem. Abra no capítulo 32 de Êxodo, versículos 15 e 16. Êxodo, capítulo 32, versículo 15 e 16. 32, 15 e 16. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, na primeira experiência aqui mostrada a nós, Deus escreve fora do homem, em tábuas de pedra. Mas Deus quer mudar essa situação. Louvado seja o Senhor. E Deus mudou. Muitas vezes nós conhecemos algumas pessoas e tentamos falar do Senhor para eles e chegamos até a dizer assim: fulano tem um coração de pedra. É a intimidade com o Senhor que ainda é pouco, é a experiência. Senhor Jesus. Abra em Ezequiel, capítulo 36, do 23 ao 26. Ezequiel, capítulo 36, versículos 23 ao 26. Vou puxar um pouquinho por causa do horário.
dar-vos-ei coração novo. Opa, já fui lá no 26. Será que está apressado? 23. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, a qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Versículo 26. Vamos juntos? Quero convidar você. Senhor Jesus, dá-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Na primeira experiência, Deus escreveu em tábuas de carne, em tábuas de pedra. Mas a intenção de Deus e as tábuas de pedras era fora do homem. Mas a intenção do Senhor é escrever no coração do homem. Irmãos, a palavra fora de mim, ela não tem efeito. Ela não produz transformação. A palavra escrita fora de você, ela não gera transformação. Mas a palavra escrita dentro de você, ela gera transformação. Por isso que Deus quer lhe dar um coração, tem nos dado um coração novo. Deus nos deu um coração novo. E Deus quer escrever sua palavra no seu coração, no meu coração, para que eu e você nós sejamos transformados. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Abra em 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos lá? O tempo está bem acelerado. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Começamos, porventura, versículo 1, tá? Amém? Vamos lá? Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Senhor Jesus, a minha experiência com o Senhor, como lemos nos versículos anteriores, ele exala um perfume de Cristo. Quando você contata uma pessoa e você está tendo uma experiência, uma intimidade com o Senhor, elas vão ver que você foi transformada, que a palavra do Senhor gerou uma transformação em você e que você é diferente, porque elas vão conseguir ver o Senhor em você. Então não é necessário. Aqui o apóstolo pergunta se é necessário. Acaso, Senhor Jesus, no versículo 2, vamos juntos? Ele diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Senhor Jesus, vamos falar juntos? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração,
conhecida e lida por todos os homens. Senhor Jesus, Senhor Jesus, tem alguém do seu lado? Amém. Aleluia. Se tiver, diga assim para ele: conhecida, escrita, conhecida e lida. Diga para a pessoa que está do seu lado, diz assim: você é uma carta que precisa estar escrita, conhecida e lida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos para o versículo 3. Fala assim: estando já. Vamos juntos? Deixa eu posicionar aqui minha Bíblia. O ventinho está me ajudando. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Versículo 3, vamos lá. Estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero convidar você a reforçarmos a leitura desse versículo 3. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tintas, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quero fazer uma pergunta a você. Hoje, a palavra está dentro ou fora de você? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Uma outra perguntinha. A palavra está escrita, conhecida e lida em seu coração? Senhor Jesus, muitos têm tomado a palavra como conhecimento doutrinário, em busca muitas vezes até para eloquência. Senhor Jesus, se ela é só conhecida, se a palavra não foi escrita em meu coração, se a palavra não foi escrita em seu coração, ela só é uma palavra conhecida. Ela está fora. Ela não está no seu coração. A palavra não é só para ser conhecida, como lemos no versículo. Ela precisa ser escrita. Senhor Jesus, irmãos, a palavra escrita em meu coração, em seu coração, gera transformação. Amém. Senhor Jesus, Amém. É por meio do Espírito, em nosso Espírito, e nos apossando da palavra, somos transformados. Senhor Jesus, Senhor Jesus, agora se a palavra que você tem recebido, ela tem sido desfrutada no Espírito, então verdadeiramente ela está dentro. Senhor Jesus, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Eu quero usar uma porção aqui do alimento diário, né? Quero ler um pouquinho com os irmãos. Senhor Jesus, é uma porção da quinta-feira. Agora que estamos chegando em quinta-feira na revisão. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, tudo isso nesses versículos, mostrando que a palavra tem sido escrita, que tem sido conhecida e que tem sido lida em nosso viver. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Deus quer fazer isso em cada um dos seus. Deus quer alcançar muitas pessoas. Deus quer escrever no coração de muitas pessoas.
Por isso é que é um dos motivos de eu ser um ministro e de Deus ter chamado você também para ser um ministro. É para que muitas pessoas sejam alcançadas. É para que por meio de mim e de você, Deus possa nos usar e muitas pessoas possam ter a palavra dele inscritas em seu coração. E como lemos, não com tinta, mas pelo Espírito. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, em nossos corações, Deus não quer só escrever. Na realidade, é no sentido de esculpir, de trabalhar, de fazer com a forma que não se apague. Senhor Jesus, seja um registro forte, né? Inscrito com o Espírito. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas para isso tem uma condição. Eu e você, nós precisamos permitir. Se nós não permitirmos, não tem como Deus fazer isso em nossos corações. Não tem como a palavra gerar em mim uma transformação. Agora, se formos cativos, se formos ministros, esses que se rendem ao Senhor, Senhor Jesus, aí Deus pode fazer. Senhor Jesus. Na quinta-feira, no segundo parágrafo, fala assim: até quando você vai resistir? É para o seu benefício que Deus quer escrever em seu coração. Amém. Aleluia. Irmãos, é para o seu benefício que Deus quer escrever em seu coração. É para o meu benefício. Eu falo a você, mas eu tomo essas palavras primeiramente para mim. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, esse escrever é inscrever, é esculpir. Deus não escreve com tintas, e sim com o Espírito. E o que é escrito em seu interior jamais será esquecido ou apagado. Aleluia. Senhor Jesus, se nós nos ofertarmos ao Senhor, se nós dermos liberdade ao Senhor escrever, isso é algo que ficará para toda a eternidade, para o nosso desfrute. Louvado seja o Senhor. Jamais será esquecido ou apagado. E todos os homens lerão. Você, como ministro da nova aliança, se torna uma carta de Cristo. Todavia, sem sua permissão, nada será inscrito. Abra seu coração. Coloque-se diante de Deus como uma folha em branco. Oh, Senhor Jesus. Eu quero convidar você a invocar o nome do Senhor. Vamos lá? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Deus quer beneficiá-lo. Em Jeremias 32, 39 fala assim: dar-lhe-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e para o bem de seus filhos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. O tempo está muito corrido e ainda tínhamos várias porções, mas vou resumir por causa do horário, dar uma finalizada, mostrando a importância. Por um lado, nós vimos a importância do ministro, os requisitos, mas ainda tem muitos pontos que cabe a nós como ministros. Quero encorajar os santos a desfrutarem, a adquirirem, ainda que você não reúna conosco, mas são palavras que nos dão uma direção em relação à vontade do Senhor. São mensagens que nos levam a conhecer verdadeiramente a vontade do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto a carta é aquilo que foi escrito no meu coração e no seu coração.
Você se considera uma carta viva? Aonde você chega, as pessoas conseguem ler Cristo em você? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, como cartas vivas, Deus escreveu e quer escrever em nossos corações. Por outro lado, como ministros, nós precisamos também, é de suma importância para nós, termos um viver de oração. E cabe a nós, os ministros, orarmos por nós e pelo povo de Deus, pela igreja. É responsabilidade minha e sua orar primeiramente como fez Moisés. Não vai dar tempo, por causa do horário, não dá para compartilhar. Mas quando Moisés foi diante do Senhor, ele orou por ele mesmo, e ele orou pelo povo e pela vontade do Senhor. Muitas vezes nós temos uma vida muito agitada, até fazemos muitas orações, mas quantas vezes você tem orado por você mesmo? Não é chegar diante do Senhor com uma lista de necessidades humanas, mas ir diante do Senhor e se apresentar diante do Senhor. Dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, mostra para mim a tua vontade, Senhor. Alarga o meu coração junto à tua vontade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, amados, é de nossa responsabilidade, é de minha responsabilidade, de sua responsabilidade, irmos diante do Senhor, nos apresentando em oração, apresentando a igreja em oração, apresentando as pessoas que não reúnem conosco em oração. Quantas pessoas você conhece e pedem oração? Orem por elas. Ore para que o Senhor possa alcançá-las, para que elas possam ter uma vida transformada. Então, esses ministros do Senhor são pessoas que têm em si, são cartas vivas de Deus. E também são esses que cumprem a vontade do Senhor, que oram por si, que oram pela vontade do Senhor. É de suma importância eu e você orarmos para que a vontade do Senhor seja cumprida em nós e em nosso meio. Só para lembrar, Mateus 6, ele fala assim, quando ele mostra a relação ao Pai Nosso, ele diz que venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então, como ministros da nova aliança, ore por você, ore pela igreja e ore para que a vontade de Deus seja feita, para que o seu reino seja estabelecido em nós e por meio de nós. Então, eu agradeço a cada um que se dispôs a estar conosco, a estar desfrutando da porção que o Senhor tem nos dado. E convido você na próxima sexta-feira também a estarmos juntos novamente. A cada sexta-feira o Senhor vai estar usando um profeta aqui para trazer a sua palavra, para suprir a você e a sua casa, a sua vida. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Lembrando que amanhã à noite nós temos a palavra com o irmão Ezra Mar e no domingo pela manhã com o irmão Pedro Dong. Senhor Jesus, eu ainda quero encerrar orando com você. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, neste momento, Senhor, eu ergo as minhas mãos, Senhor, não sendo minha, Senhor, mas sendo do Senhor, sendo consagrada ao Senhor e para o Senhor. Senhor, como ministro da nova aliança, em teu nome, Senhor, nós abençoamos cada casa, Senhor, cada família, cada pessoa que foi conectada, Senhor, que recebeu essa palavra, ainda que uma porção, ainda que seja esta oração. Senhor, adentra no coração de cada um. Senhor, escreva no coração de cada um. Senhor, transforme a vida de cada um. Seja o Senhor conduzindo, seja o Senhor mostrando a sua vontade, seja o Senhor mostrando o seu propósito. Senhor, se revele
se mostre a cada um. Alcança nesse momento cada família, alcança cada casal. Senhor, em teu nome eu quero abençoar cada casal, cada marido, cada esposa, cada filho. Ó Senhor Jesus, em teu nome repreendemos as enfermidades que têm se alastrado, toda a pandemia. Ó Senhor Jesus, declaramos que somos teu e somos para ti e para o teu reino. Jesus é o Senhor. Obrigado e amém. E Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Aleluia.